Sob a proteção de Deus, declaro aberta a quarta sessão ordinária desse legislativo. Convido o vereador pastor Alex para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nela. Amém. Amém. Convido o secretário para fazer a chamada dos vereadores presentes. Presentes os vereadores Alex Aparecido Soares, Antônio Marco de Souza, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Gildo Rocha, Márcio André Alves, Márcio César de Andrade e Márcio Roberto dos Santos. Número legal para começar a sessão, senhor presidente. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária do Legislativo Municipal da 18ª legislatura, realizada no dia 5 de março de 2025. Ao quinto dia do mês de março do ano de 2025, nessa cidade e comarca de Nova Fátima, estado do Paraná, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Nova Fátima, auditório vereador Alfredo Chaek, localizada Avenida Prefeito Ramiro Fraz Martinez, 380, realizou-se a terceira sessão ordinária desse Legislativo Municipal. Na presidência, o vereador Antônio Marco de Souza, e na hora regimental, verificou-se pela assinatura do livro de presença o comparecimento dos vereadores Antônio Marco de Souza, Alex Aparecido Soares, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Márcio André Alves, Gildo Rocha, Rodrigo Augusto Lopes e Márcio César de Andrade. E deixaram de comparecer os vereadores Benício Barbosa dos Santos e Márcio Roberto dos Santos, que comunicaram as suas ausências com antecedência ao senhor presidente. Constatado o comparecimento do número legal de vereadores para o funcionamento dessa Casa de Lei, o presidente solicita ao vereador pastor Alex que faça o mesmo a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Dando sequência, o presidente declara aberta a sessão sobre a proteção de Deus. E após feita a leitura da ata da sessão anterior, o senhor presidente coloca em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria de expediente a saber. E não havendo matéria apresentada, o senhor presidente passa para o pequeno expediente e deixa a palavra livre. E não havendo vereador inscrito para fazer uso da palavra no pequeno expediente, o presidente passa para o grande expediente. E não havendo vereador para fazer uso da palavra no grande expediente, o presidente passa para a ordem do dia. E não havendo matéria a ser votada, o senhor presidente passa para as explicações pessoais e deixa a palavra livre por 5 minutos para o vereador que quiser fazer uso da palavra. O vereador Rodrigo Lopes solicita a palavra e comentou. Expressou seu agradecimento e reconhecimento ao setor liderado por Daniel Camargo, destacando o excelente trabalho desenvolvido à frente da pasta de desenvolvimento econômico habitacional. Ele parabenizou a equipe pelo empenho e pelos resultados positivos alcançados. Parabenizou a equipe de futebol de salão da Vila Amélia, que irá representar nosso município em uma competição da cidade vizinha em Santo Antônio do Paraíso. O vereador pastor Gilberto solicita da palavra e comentou. Agradeceu à prefeita pelas informações detalhadas sobre o posto de saúde do bairro dos Messias. Ele destacou a resposta fornecida foram satisfatórias e demonstrou o compromisso da administração com a melhoria do serviço de saúde na região. O vereador expressou sua gratidão pela transparência e pela atenção dada à demanda da comunidade. Comentou sobre a preocupação com lixos que estão sendo depositados na entrada da cidade. Embora o setor responsável esteja realizando a remoção dos resíduos, ele lamentou que, infelizmente, no dia seguinte, o lixo volta a ser depositado no mesmo local. O vereador ressaltou a importância de intensificar ações de conscientização e fiscalização para resolver o problema de forma definitiva. O vereador ainda destacou que o problema do lixo se torna ainda mais grave diante do caso dos escorpiões na cidade. O senhor presidente Marcos Souza solicita a autorização das demais edilidades para que o mesmo faça uso da palavra sem se deslocar do seu lugar. E assim foi concordado. O presidente Marcos Souza fez a colocação sobre a sugestão do vereador em relação à instalação de câmaras de vigilância para filmar e identificar quem está jogando lixo em locais inadequados. Ele apoiou a ideia
destacando que a utilização de tecnologia pode ser a ferramenta importante para coibir o descarte irregular desses resíduos. Marcos Souza também enfatizou que, além das câmaras, é fundamental realizar um trabalho de conscientização na população para que todos entendam a importância de manter a cidade limpa e saudável. O presidente Marcos também comentou sobre a empresa terceirizada que em breve começará os trabalhos de limpeza no município. Ele destacou que essa parceria será essencial para melhorar a gestão dos resíduos e garantir que as ruas da cidade fiquem mais limpas e bem cuidadas. O vereador Gildo Rocha solicitou da palavra e comentou sobre a dificuldade em relação à limpeza dos terrenos no município, ressaltando que o principal desafio é identificar quem são os proprietários dessas áreas para poder notificá-los e responsabilizá-los. Ele mencionou que essa identificação fica complicada de forma efetiva para resolver o problema dos terrenos sujos e mal cuidados. O vereador sugeriu que sejam exploradas alternativas para facilitar esse processo de identificação e notificação dos proprietários. O vereador Márcio André solicitou da palavra e comentou sobre o secretário de Educação e referente a uma emenda no valor de R$53 mil, que estava perdida e conseguiram reaver e que a mesma poderá ser utilizada futuramente para a aquisição de computadores para as escolas municipais. Ele mencionou que essa emenda é referente à indicação do vereador Marcos Souza, que juntamente com o Conselho da Cultura, com esse recurso será possível melhorar a infraestrutura tecnológica na escola, beneficiando diretamente o aprendizado dos alunos. O vereador Pastor Alex solicitou a palavra e comentou sobre a comissão que será formada para montar o Conselho da Cultura. Ele explicou que, dentro desse processo, haverá separação entre a Secretaria de Educação e Cultura e, até no momento, sempre caminharam juntas. Com a mudança, cada secretaria passará a ter respectivas verbas e responsabilidades específicas, que permitirá uma gestão mais eficiente e focada na necessidade de cada área. O vereador destacou que essa reorganização vai fortalecer tanto a educação quanto a cultura no município, proporcionando mais recursos e autonomia para o desenvolvimento de ambas as áreas. Não havendo mais vereador fazer uso da palavra e nada mais ser tratado e discutido, o senhor presidente agradece a presença de todos e encerra a presente sessão ordinária e convocou outra para o dia 12 de março de 2025, às 19 horas, e determinou que lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Em votação, a ata da sessão anterior. Aprovado. Convido o secretário para fazer a leitura da matéria de expediente. Requerimento Legislativo 10/2025. O vereador que o presente subscreve, nos termos regimentais vigentes, em conformidade com o artigo 126, parágrafo único do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal de Nova Fátima e artigo 1º da Resolução 02 de 91, após dar anuência a esse douto plenário, vem requerer, junto ao setor responsável e competente do município, informações pertinentes sobre maquinários pesados pertencentes ao município que se encontram quebrados e inoperantes no início na atual gestão. Primeiro, maquinários quebrados. Solicito informações detalhadas acerca dos maquinários que estão quebrados ou em condição inativas e fora de operação no pátio, incluindo a descrição dos equipamentos e suas respectivas condições. Segundo, peças substituídas. Solicito também a lista das peças que foram substituídas no maquinário mencionados, com informações sobre o tipo de peças que foram substituídas. Terceiro, notas fiscais. Cópia das notas fiscais que foram efetuadas as respectivas compras das peças que foram efetuadas as substituições. A solicitação de tais informações visa garantir e acompanhamento adequado das ações de manutenção dos maquinários municipais, assegurando que o recurso público seja empregado de maneira eficiente e transparente.
além de possibilitar o exercício do controle externo por essa Casa Legislativa. É o que apresento através da mesma e contando com a colaboração dos demais nobres, a sua aprovação e tal resposta seja enviada a esse parlamentar no prazo de máximo de 15 dias, previsto no artigo 18 do parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal 1168 de 2003. Nesses termos, pede deferimento, plenário da Câmara Municipal, Alfredo Chaec, 12 de março de 2025, vereador Márcio Roberto dos Santos. É só, senhor presidente. Passamos para o pequeno expediente. Não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Não havendo vereador inscrito no grande expediente, passamos para a ordem do dia. Requerimento Legislativo 10 de 2025, de autoria do vereador Márcio Santos, em votação. Aprovado. Passamos para explicações pessoais, agradecimentos e justificativas a votos. O vereador tem 5 minutos para fazer o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o pastor Gilberto. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook, aos nobres vereadores aqui presentes e aqueles que estão aqui presentes, né, na Câmara, prestigiando essa sessão. Que Deus abençoe vocês. Eu quero mencionar a respeito de alguns assuntos pertinentes. Nós tivemos domingo, lá na igreja do Evangelho Quadrangular, uma reunião com os moradores do Pedro Messias e do Maria Xavier, né, os 2 bairros ali próximos. E a gente, conversando, senhor presidente, a gente entrou num consenso de que a comissão daqueles 2 bairros, elas vão permanecer, vão continuar, e nós queremos ser, para a nossa cidade, um modelo a ser seguido. De que forma? Essa comissão, a gente gostaria que futuramente outros bairros também se reunissem da mesma forma como nós estamos nos reunindo. Porque existem alguns assuntos que estão sendo tratados no bairro de uma relevância muito importante mesmo. Nós estamos reunindo os moradores para discutirmos questão de sujeira, esses terrenos baldios que está incomodando demais o bairro, os buracos nas ruas. Inclusive conversei com a doutora Renata, e ela passou para nós que o bairro Maria Xavier é uma promessa de campanha dela e que no segundo semestre haverá uma atenção para aquele bairro, no asfalto daquele bairro, né? Problemas que nós estamos enfrentando no bairro é de água com resíduos de alimentos que estão sendo jogados no asfalto. Isso tem que ser notificado. Isso não pode acontecer, mas o que o bairro vai fazer? Nós, como moradores, nós vamos conscientizar os nossos moradores de que isso não se deve ser feito, para que depois a gente venha cobrar junto à prefeitura para que esses moradores sejam notificados, para que isso passe a ser algo que venha a ser reprimido com o seu devido rigor, porque é inaceitável. Às vezes a gente passa na frente das casas e quem joga não fica a sujeira na frente da casa dele, mas fica do lado vizinho, é aquele mau cheiro. Então nós temos enfrentado muito isso no bairro. Então vamos começar um trabalho de conscientização, de limpeza do nosso bairro. Nós mesmos vamos limpar o nosso bairro. Nós vamos estar trabalhando ali para que isso venha acontecer, e aquilo que a gente não puder fazer, nós vamos estar levando à prefeitura. E isso que venha a se tornar um modelo para a nossa cidade, para que os outros bairros também venham aplicar. Também quero mencionar a respeito da IASAC. Hoje,
nós tivemos mais uma pré-seleção da IASAC, aqui na nossa cidade, onde 30 pessoas estiveram lá para fazer essa pré-seleção, e a gente fica muito contente, né, em saber que mais pessoas estão estão trabalhando, estão abrindo situações de emprego para a nossa cidade, essa empresa em Santo Antônio da Platina. A gente fica muito contente com isso, contando com o apoio da nossa prefeita municipal. Também eu quero mencionar a respeito de uma situação. Há alguns dias eu tenho visitado algumas escolas na nossa região, escola cívico-militar. Tenho andado em algumas cidades da nossa região, conversado com diretores, professores e alunos, para ver o nível de satisfação, para ver as vantagens e desvantagens dessa cidade, dessas escolas nessa cidade. E eu quero dizer que a grande maioria, viram uma grande vantagem. Problemas que não conseguiam resolver foram solucionados, deu credibilidade a essas escolas. Então, quero deixar registrado aqui, é uma pena a nossa cidade não ter uma escola cívico-militar, né? Só para deixar registrado, é uma pena, porque valia a pena se pensar nessa situação e não foi possível, né? Quero também mencionar, sexta-feira passada, nós tivemos uma reunião com a nossa prefeita, a doutora Renata, e ela nos recebeu, o conselho de pastores da nossa cidade, aqui de Nova Fátima, esteve presente lá, e ela gentilmente nos recebeu, fomos muito bem recebidos. Quero agradecer à doutora Renata, ao chefe de gabinete, o Fião, que estava conosco, né, e os pastores que se fizeram presente. O pastor Alex, aqui está presente, também esteve lá, com os demais pastores da nossa região. E nessa situação, nessa ocasião, nós presenteamos a nossa prefeita. Nós presenteamos ela com um livro, né? Esse livro não é qualquer livro. Esse livro é um best-seller. Esse livro é o livro mais lido no mundo. Esse livro conta a história de amor de um criador pela sua criação. Esse livro, ele registra como protagonista desse livro a pessoa de Jesus Cristo. Nós entregamos à doutora Renata uma Bíblia, e a Bíblia, ela não é um livro que fala de Deus. A Bíblia, ela é o próprio Deus que fala conosco através das Escrituras. Essa Bíblia, ela tem como protagonista o Criador de Gênesis a Apocalipse. Esse protagonista, ele foi para o povo de Israel, e é para nós, a água para o sedento, o pão para o faminto. Ela é para nós a cura para o enfermo. Esse protagonista é Jesus. E a Bíblia diz que o mundo foi criado, todas as coisas foi criado por intermédio dele. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que por meio dele, Deus, o João Batista, diz que convém que ele cresça e que eu diminua. O livro de João, no capítulo 1, fala que por meio dele, Deus criou todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 9 e 11, diz: pelo que Deus exaltou, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho no céu, se dobre todo o joelho no céu e na terra. Esse é o nome, esse é o protagonista da nossa história, desse livro, e a gente ficou muito feliz
em ver a alegria da doutora Renata em receber essa Bíblia dada pelo Conselho de Pastores. Fica aqui o nosso registro. Que Deus abençoe a todos. Desculpe a prolongação da minha fala neste momento. Amém? Deus abençoe a todos. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Márcio Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos 9 vereadores. Boa noite ao pessoal que nos assiste através do Facebook. Pessoal presente hoje aqui na Câmara. Boa noite. Eu gostaria hoje de, primeiramente, só justificar o meu requerimento. Eu tive uma conversa essa semana com o nosso amigo André, o chefe do pátio, e conversando com ele, ele falou que a situação está um pouco difícil, porque ele pegou os maquinários no começo de mandato, todos detonados. Esse foi a palavra que ele usou, detonados. Até eu conversando com ele, eu falei, mas André, a administração passada trabalhou até o último dia com esses maquinários, eu lembro, nas estradas. Inclusive, acredito eu que hoje nós temos aí em torno de 20% das estradas que estão precisando de manutenção, e ainda não é uma manutenção tão grande. Até ele comentou sobre a estrada ali do Akira, que vai no João Grande. Hoje eu fui lá, até tirei uma foto, postei no Facebook. A estrada tem pontos que tem que ser consertada, até porque lá tem granja. Então, tem uns pontos que tem que ser consertado. Mas também não é uma estrada que tem que ser feita inteira. Então, quer dizer, o Carlão fez um trabalho até o finalzinho do mandato. Como que ele estava usando esses equipamentos, essas máquinas pesadas? Então, por isso que eu fiz o requerimento perguntando quais as máquinas que estão quebradas, quais peças foram compradas, e que me mande essas notas, que eu quero ver quais as peças que foram compradas e trocadas. Para estar detonadas, tem que ser bastante peça. Mais uma situação, eu gostaria até aproveitando a presença hoje do nosso secretário de Educação, com relação à locomoção dos alunos do Colégio Agrícola. Desde o tempo do finado Cabeça, essas crianças vêm sido transportadas de graça. Depois continuou com o Carlão. Então eu peço, esse é um pedido meu, para que continue, né? Até vai ter uma nova reunião, ele me passou, que continue levando essas crianças de graça para esses colégios agrícolas. Porque se for cobrar, pelo valor que a turma estava vendo, e tal, vai ficar muito caro para os pais de aluno. Compensa, às vezes, o pai levar as crianças de carro, se for o valor que me passaram. Às vezes é uma coisa exorbitante, também não acredito muito. Mas se for isso, compensa levar de carro. Mas vamos esquecer isso. Vamos levar esses alunos. Foi dado o jeito 16 não, 12. Porque começou o Cabeça, que começou levando, 4 anos ele levou, e o Carlão continuou, foram 8 anos. Então faz 12 anos que está levando essas crianças. Vamos dar sequência. Aí hoje, eu tive uma conversa, não é até uma denúncia, é uma conversa e eu queria saber, até não fiz o requerimento, porque foi agora tardinha, mas para o próximo eu vou fazer o requerimento, para a próxima sessão, para a gente saber. Uma pessoa foi na prefeitura, no setor de tributação. Ele queria recolher o ITBI porque ele está recebendo não seria uma herança. O pai, antes de falecer, ele quer deixar as coisas certas para os filhos. Então, ele falou assim, já vou transferir essa casa para você, essa casa para você. Chegou na tributação, para recolher o ITBI, naturalmente, seria o valor venal do imóvel. Mas o chefe da tributação pediu que o engenheiro fosse até a casa, fizesse uma nova avaliação e teve uma alta de 33% no valor venal, para poder recolher o ITBI.
não tive ainda essa situação durante os meus 9 anos, não 8 anos de mandato, não tive essa situação ainda para saber se isso é certo ou é errado. Mas acredito eu que seja errado. Mas gostaria de saber, então, do chefe da tributação, se isso é real, porque se ele subiu o valor venal 33% para recolher o ITBI, esse 33% vai ter que ficar lá no sistema. Na hora de cobrar o IPTU dessa pessoa, vai ser 33% a mais. Então, quer dizer, está subindo o IPTU. O nosso IPTU é um dos IPTU mais caros do Brasil, proporcionalmente. Se você for analisar os valores que é cobrado hoje, é um dos maiores do Brasil. E aí, se lá na frente ele voltar no valor atual, é uma renúncia de receita, ele está fazendo a coisa errada. Então, eu gostaria de saber qual o critério a ser usado, se isso realmente pode ser feito. Se puder ser feito, beleza. Mas não poderia ter um jogo de cintura, já que o nosso IPTU é tão caro. Subir naturalmente 33%? Então fica aí a pergunta, claro que na próxima vou elaborar o requerimento e vamos esperar essa resposta. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador, se o senhor quiser já deixar o requerimento, pode fazer verbal, depois ele, Se o senhor ele puder, é votado então, e se o depois senhor manda para puder, frente. faz favor. Pode ser. Em votação, o requerimento do vereador. Aprovado com unanimidade. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. A palavra está com o vereador Gildo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pela rede Facebook, pelo pessoal que nos assiste aqui na casa e pelos nobres vereadores. Senhor presidente, hoje a minha fala é da continuidade a respeito do vereador Márcio Santos. Nas questões dessas crianças que estão estudando fora. No outro mandato, o vereador, não tão só que iria de graça, às vezes crianças que ficavam doentes, às vezes passavam alguma situação no colégio, a saúde também buscava as crianças, pegava os pais das crianças e trazia as crianças até a cidade de volta para ser consultada aqui na nossa cidade. Então fica aí o meu pedido também, que nosso município continua levando e trazendo essas crianças de graça, porque é um incentivo e é a educação que está se evoluindo no nosso município. Senhor presidente, também quero aqui agradecer que hoje minha esposa estava lendo no Facebook pela continuidade da UBS, que nosso município foi premiado no mandato passado, e eu achava que ficaria só no papel e só na conversa do governo. Mas eu fiquei muito feliz por saber e a prefeitura postar que a UBS já estão fazendo licitações para a construção da UBS. Então a gente fica feliz pelo andamento, porque com certeza a boa vontade da prefeita para dar continuidade nos trabalhos e o nosso prédio da UBS ficar pronto aí, se Deus quiser, por esse ano 2025, para nós dar continuidade com a saúde de qualidade de Nova Fátima. Também, senhor presidente, fico feliz pela aquele dia da reclamação da parada do nosso CRAS. Agora, essa semana, o pessoal está trabalhando. Então, a gente fica feliz por a gente passar, o pessoal cobrar e ter a continuidade do trabalho. Então, isso é minha fala e meu pedido. Deus abençoe, senhor presidente, e boa noite a todos. Peço uma parte, nobre vereador. Só Pode. que eu esqueci de fazer um agradecimento. Sim. Hoje nós tivemos uma chuva forte, agora à tarde, até nós estávamos aqui na Câmara, a chuva foi forte realmente, lá no bairro do Messia passou pior do que aqui. Caiu várias árvores, destelhou algumas casas, e agradecer o nosso amigo André, até comentei sobre a conversa que eu tive com ele, mas prontamente ele foi lá hoje no bairro do Messia, juntamente com o nosso secretário de Educação,
para ver a situação da escola, que a escola também choveu tudo dentro, acho que vai ter que até fazer uma reforma lá. Estava conversando com o secretário, talvez tenha que trazer as crianças para cá, para estudar aqui, até fazer essa reforma. Então, agradecer o pessoal que passou a chuva, antes que escurecesse, eles já estavam lá, já estavam vendo a situação, para poder resolver a situação. Só isso, senhor presidente. Obrigado. A palavra continua livre. A palavra está com o pastor Alex. Quero cumprimentar a todos, a mesa, nossos nobres vereadores que estão aqui nessa sessão dessa noite, também o pessoal que está nos assistindo aqui, secretário municipal, Amarelo, Matheus, Márcio, Eliane. Fugiu o nome? Meu Deus do céu. Não. Tomicia, desculpa, Tomicia. E os funcionários dessa casa. Presidente, queria agradecer. Nós tivemos ontem, né, em Curitiba, e a deputada estadual Mara Lima nos atendeu, seu gabinete, e nos deu, a mim e ao Márcio, ao vereador Márcio André, mais um caça-pet para o nosso município. Eu acredito que outros vereadores também ganharam, e nós ficamos muito felizes porque a demanda é grande, né? E sabe como é essa questão de Curitiba. Às vezes vai, a gente fica lá correndo atrás, às vezes, né, de pronto não consegue. Mas nós conseguimos, né? Está no nome do Márcio André e o novo vereador Marcos Souza, presidente, esse recurso, né? Conseguimos lá, estávamos lá, todos lá. E eu quero deixar aqui o agradecimento à nobre deputada estadual Mara Lima, né? Nome aqui nós três, né? Que estivemos lá. Amém? Presidente, quero dizer que no bairro do Messias não vai ter aulas. Amanhã? Amanhã é sexta e segunda vem para a cidade. Amém. Então fica aí o bairro do Messias. Não vai ter aula nem amanhã e nem depois. Segunda vem para a cidade. Infelizmente, causas de chuva, não tem como que fazer, né? Espero que retorne logo à normalidade lá no bairro, né? E porque, infelizmente, teve esse fato ocorrido lá. E, graças a Deus, não teve dano a ninguém, né? Que eu acompanhei, não teve dano a ninguém. Então, a gente tem essa bênção. Também, senhor presidente, em alguns assuntos aqui, até mencionados na casa, eu quero falar algo que hoje, durante o dia, uma pessoa me procurou, nós estamos vendo uma situação para as mães que têm os filhos, infelizmente, presos, encarcerados lá em Cornélio Procópio. E essas mães, elas precisam de apoio, né? Apoio para levar para a cidade de Cornélio Procópio. Muitas delas não têm condições, tem que levar bolsa, tem que fazer um monte de coisa e tal. E elas me procuraram, nós estamos vendo. Quando eu procurei a doutora Renata, aí eu falo que talvez essa seja a diferença, e vai ser a diferença, que vai nortear o município daqui para frente. E vai conflitar com algumas situações, e eu vejo que está conflitando já. As mães me diziam assim, outra gestão, não quero aqui tacar ninguém, só estou relatando. A outra gestão, eles levavam a gente, agora não leva mais. E eu fui procurar saber o quê? A doutora disse para mim, pastor, eu quero ajudar. Só não vou fazer nada que eu não possa fazer. Eu quero fazer tudo dentro de uma legalidade. Ela foi pesquisar, foi buscar o que fazer dentro da legalidade para ajudar a beneficiar essas mães que precisam de um carro de assistência social para ir para o Cornélio. Aí ela viu que é necessário um projeto de lei, regulamentar algumas coisas, para que dentro da legalidade leve essas mães para Cornélio. Então, aí a cobrança vem, não é fácil, né? Os vereadores conhecem que bem. Aí a gente vai explicar isso, aí não consegue explicar. Não consegue explicar, porque a população, né, quer e está certo de cobrar, a população tem que cobrar. Eu sou 100% a favor de cobrança da população. E a gente não consegue explicar isso. Porque as outras gestões anteriores, quem sabe, quantos anos, né?
70 anos, de repente, era a gestão do jeitinho. Ah, um jeitinho para isso, um jeitinho para aquilo, jeitinho para aquilo outro e tal. Porém, o perfil dessa gestão está um perfil, vamos colocar dentro da equidade, da justiça. Do que tem que ser para um é para todos. E, infelizmente, eu acredito que a questão aqui da ida para Cambará e também Santa Mariana vai ser algo que vai acabar caindo. Porque tem muitos mais alunos que têm a mesma incumbência, são transportados, e o município custeia parte para eles ir, não todo, mas custeia parte. Então, são situações que às vezes ela vai ficar até impopular, né? De repente resbalar em nós aqui também. Só que eu olho numa gestão que está colocando tudo dentro de uma equidade, né? Dentro de uma equidade. Então, eu vejo dessa forma. Também não sei, né? A gente está acompanhando, vendo, né? E querendo que tudo ocorra da forma melhor possível. Mas tem umas situações que dá um jeitinho e ia, dá um jeitinho e vai, dá um jeitinho, outra gestão, não sei o que e tal. Esse é o confronto que está acontecendo, né? Lógico, nós, como vereadores, acompanhamos tudo de perto, buscando todas as informações. Inclusive, esse caso está sendo acompanhado até pelo Ministério Público, para que seja feito da forma como tem que ser, né? Que é o caso dos alunos. Mas agora é cedo para falar, porque até então eles estão indo como sempre iam, né? De forma gratuita. E eu espero que seja também assim, mas não sei, não sabemos se vai acontecer isso, porque essa gestão ela trabalha em cima do pé da letra, ou pode, vai, não pode, tem que ver outro jeito para se transportar. Os abençoe, presidente, obrigado pela palavra. A palavra continua livre. Peço a palavra para o senhor presidente. A palavra está com o nosso vereador Márcio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres, pessoal que acompanha na casa, ao pessoal do Facebook. Complementando a fala do nobre pastor Alex sobre a nossa visita ontem na capital, na cidade de Curitiba, no gabinete da deputada cantora Mara Lima, que nos recebeu prazerosamente. Falamos da necessidade do nosso município em ajuda na situação do Castra Pets, que é uma coisa que eles já têm lá, e falaram, nos presenteou, o nosso município. Eu digo nos presenteou, mas presenteou a todos. Estava eu, o pastor Alex e o presidente Marcos Souza, e a gente ficou muito grato pela emenda recebida, no valor de R$35 mil, para dar continuidade nessa causa tão nobre dos nossos animais. E também do deputado, uma outra visita que a gente fez, do deputado Mauro Moraes, também nos recebeu com muita alegria e quer sim ajudar o nosso município, né? Tanto conversou comigo, com o pastor Alex, com o presidente Marcos Souza, que ele realmente quer olhar por Nova Fátima, ele quer fazer uma parceria grande com a gente. Ele gostou do nosso município, a conversa com a doutora, com os vereadores, e quer muito ajudar o nosso município, e eu vi sinceridade nele. E é isso, senhor presidente. Somente agradecer e uma boa noite a todos. Pediria que o meu vice assumisse um pouquinho, só para mim fazer uma. A palavra está com o vereador Marcelo de Andrade. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, nosso vice-presidente Márcio, nossos vereadores, senhores e senhoras que nos acompanham aqui no plenário da Câmara e através do nosso canal do Facebook da Câmara. Eu só queria, senhor presidente, antes de Vossa Excelência usar a palavra, deixar registrado nos anais da Câmara que hoje nosso município, através do deputado Nelson Justo, o trabalho dele junto ao governo do estado, foi liberado, através do projeto Escola Mais Bonita, o valor de R$50 mil
para a reforma no Dr. Aloysio. E hoje, em conversa com a diretora Michele, o dinheiro já está na conta e ela só vai fazer uma reunião com o pessoal da PMF para ver qual que vai ser o plano de aplicação desse recurso. Só queria deixar registrado esse trabalho do deputado Nelson Justo, que vem sempre ajudando o nosso município. Só, senhor presidente. Obrigado. Peço então que o nobre assuma só para mim fazer uma pequena fala. Boa noite, presidente Alim Possado, secretários, nobres, a quem nos acompanham aqui na sessão e nas suas casas, né? Gostaria de começar a minha fala hoje agradecendo a nossa prefeita, a doutora Renata, em ter tido nos dar a oportunidade de mandar os seus representantes do Conecta 399, o nosso engenheiro Rodolfo e o Ricardo. Nós tivemos praticamente um dia de reunião sobre o Conecta 399, que é um projeto do governo conectando os 399 municípios do Paraná, né? Onde foram discutidos inúmeras ações e projetos que podem ser implantados no município. Uma das coisas que me chamou a atenção lá, até já pedi para a doutora analisar, mandei o projeto meio que pronto para ela, uma das coisas, que a gente paga uma porcentagem da iluminação pública, que vem na nossa conta de luz, né? E esse dinheiro também, a gente tem como pleitear uma situação para que um valor dessa iluminação que a gente também pague, seja revertido para que seja transformado em câmeras, monitoramento da cidade toda. Achei muito bonito, muito bom o projeto, até já mandei hoje não, ontem, né, após a primeira reunião com a doutora. Gostaria também de agradecer, na mesma fala do nobre vereador, porque a gente sempre fala, é muito fácil pedir, mas a gente tem que também agradecer, né, quando a gente assim é contemplado. Então, o nosso secretário Guto Silva, né, também mandou para a Escola Adelaide R$100 mil, que já estão também depositados no caixa da escola, né, que vai ser feito agora o plano de aplicação, segundo o núcleo e segundo toda a esfera da escola, né. E também continuar agradecendo o pastor, acho que eu achei até que ele ia falar, da questão da praça, né, pastor, que era uma situação, o nobre também viu lá, o Márcio também já acompanhou essas situações lá atrás, que nós tínhamos pleiteado lá atrás, só que muito próximo à política, então ficaram travados algumas emendas, alguns projetos atrás ainda, e na nossa reunião agora com o secretário, né, Mauro Moraes, que hoje é deputado, mas é secretário de Orçamento e Planejamento, desculpa, do Trabalho, né, ele já nos garantiu que vai estar liberando agora a questão da Praça da Bíblia para a gente fazer. E o maior motivo de eu pedir a fala hoje é falar com os nobres, todos, independente de base ou sem base, todo mundo que tem os seus deputados, né, que na próxima semana estarão disponibilizando os cardápios, aonde a gente consegue pedir as emendas, os projetos, os carros, enfim, tudo aquilo que a gente pode pleitear com os nossos deputados para que a gente possa presentear o nosso município. Então, não esquecer na próxima semana, né, todo mundo, se possível, já acertando com seus deputados e, principalmente, alinhando esses pedidos entre a casa, para que a gente não peça, de repente, a mesma coisa, a gente perca esses pedidos no andar desses projetos, porque muitas vezes eu peço, o outro pede, então, para que isso seja alinhado na casa, para que a gente possa dar uma qualidade, diversificar ainda mais os pedidos e tenham mais qualidade. Só isso, muito obrigado, boa noite a todos. Peço ao presidente que volte à mesa, por favor. Nada mais a ser tratado e discutido, encerra a presente sessão ordinária, convocando uma outra para o dia 19 de março de 2025. Boa noite a todos.